Oi, gente! Então, hoje na aula, a gente vai encerrar com essa parte de cinemática. Então, a gente encerra toda essa parte de movimento falando de movimento circular. Então, esse é o último movimento que a gente vai fazer. Então, só recapitulando lá. Então, a gente estudou tanto movimento horizontal, quanto movimento vertical, quanto projéteis, lançamento oblíquo. Então, agora a gente vai fazer movimento circular. Tá? Eu vou pegar um negocinho aqui que eu esqueci. De movimento circular. Então, o que é o movimento circular que a gente faz? É esse tipo de trajetória. Trajetória circular. Então, um corpo está em movimento circular quando a sua trajetória é uma circunferência. Então, é isso aqui. Beleza? Então, eu vou pedir para essa aula, eu vou fazer ela diferente com vocês, que eu peço, então, que vocês acompanhem comigo no livro. Beleza? Então, a gente vai acompanhar bastante coisa do livro. Vamos lá. Se, além de sua trajetória ser circular, ele mantiver o módulo da velocidade constante, então a gente tem um movimento circular uniforme, com uma velocidade angular constante. Então, por exemplo, se eu tenho isso daqui, eu tenho movimento circular uniforme. Tá? Se eu tenho, sei lá, uma curva onde eu tenho que desacelerar ou acelerar, isso normalmente é corrida ou quando você está fazendo uma curva aí mesmo no trânsito. Então, aí seria um movimento circular uniformemente variado. Mas agora a gente vai estudar só o uniforme, tá? Então, aqui eu tenho uma pessoa fazendo isso daqui. O que acontece? Se eu pegar e fazer uma análise desse tipo de movimento, então, de novo, o que a gente sempre gosta de fazer análise? A gente gosta de fazer análise de posição e velocidade. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente precisa saber. Posição e velocidade das coisas. Se eu pego e giro essa bolinha, igual eu fiz essa aqui, eu sei que a minha velocidade em alguns pontos não, eu sei que a minha velocidade nessa trajetória circular, ela é tangencial. Então, aqui ele marcou em alguns pontos. Tangencial significa o seguinte, se eu pegar e tiver rodando isso aqui, vou tentar fazer sem dar nenhum problema. Então, se eu estiver rodando isso aqui, certo? E eu simplesmente largar esse meu fio, eu sei que ele vai tangencial. Então, eu vou largar ele e ele vai rodando para lá. Vamos tentar fazer? Vamos tentar fazer. Então, eu estou aqui rodando. Ai, que medo. Eu estou aqui rodando. Se eu largar, ele voou. Nesse caso, vocês viram que ele fez essa trajetória aqui, certo? Então, significa que ele faz a trajetória dele, nesse caso, vai ser na direção da velocidade dele. Ele vai sair com uma velocidade tangencial. Voltei, certo? Então, beleza. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o período de um movimento circular uniforme. Então, o período de um movimento circular uniforme é o tempo gasto pelo corpo para dar uma volta completa, tá? Então, se uma volta completa se eu começo aqui, a volta completa é quando ele termina aqui, beleza? Então, o tempo que ele demorou para fazer essa volta aqui é um período. Essa volta eu dei 2 voltas. Essa volta aqui é um período, beleza? Então, o tempo que ele demorou para fazer essa volta é o período, e eu vou representar por T maiúsculo. Beleza? T maiúsculo, período. T maiúsculo, período. De novo, T maiúsculo, período. E eu tenho frequência de um movimento circular uniforme. Então, a frequência é o número de voltas que o corpo efetua por unidade de tempo. Ou seja, se eu pego o cronômetro aí,
eu aponto para o pulso, não tem relógio, mas se eu pego o cronômetro aqui e faço, em 10 segundos, quantas voltas ele dá. Então, eu fico rodando isso aqui e quantas voltas ele der num período de tempo é a minha frequência. Ele deu, sei lá, 100 Hz por segundo. Então, significa que eu consegui, assim, muito rapidamente, rodar 100 vezes num segundo. Então, período e frequência são coisas opostas. Então, período é o tempo que ele demora para fazer uma volta. E frequência é quantas voltas ele consegue fazer num determinado tempo. Frequência eu tenho que vai ser dado pela letra F. E a unidade vai ser voltas por segundo, ou mais conhecido então como Hertz. Então, também é muito importante isso para vocês. Lá no livro está escrito o seguinte: se aumentarmos o módulo da velocidade da partícula, ela gastará menos tempo para completar uma volta. Dessa maneira, efetuará um número maior de voltas num dado intervalo de tempo. Diminuindo-se o período, aumenta-se a sua frequência f. Por outro lado, se diminuirmos a velocidade da partícula, seu período de rotação t aumenta, o que provoca a diminuição da frequência f. Podemos dizer, então, que a frequência e o período são grandezas inversamente proporcionais. Então, toda vez que eu falar da frequência, ela é inversamente proporcional ao meu tempo, então, ao meu período, certo? Então, isso aqui também é muito importante. Frequência inversamente proporcional ao tempo. Então, significa que se eu diminuo o período, eu aumento a frequência. Se eu diminuo a frequência, se eu aumento a frequência, eu diminuo o período, certo? Peguei essa imagem aqui do livro de vocês, inclusive, para a gente falar da trajetória da bolinha. Então, assim, sei que a trajetória da bolinha, ela é circular, certo? Então, beleza. Sei que uma volta, ela é um período, e uma volta completa, agora a gente vai analisar matematicamente isso aqui. Uma volta completa, eu sei que é 2πr, certo? Uma volta completa é 2πr, que é o comprimento do arco, certo? Beleza. Coisas que eu sempre quero saber em física. A velocidade e a posição da partícula, independente da sua trajetória, certo? Então, assim, se ele dá uma volta inteira, eu sei que o comprimento dele vai ser o comprimento do arco, 2πr. Mas se eu quero saber de um ponto a outro ponto, eu quero saber quanto que ele fez num determinado espaço. Então, tipo, por exemplo, nesse determinado espaço aqui, como que eu delimitei esse espaço? Então, aqui eu fiz o seguinte, mas explicando aqui, ele fez o seguinte: quando a bolinha estava nesse ponto, ele marcou um tempo. Quando a bolinha estava nesse outro ponto, ele marcou outro tempo. Por quê? Velocidade sempre vai ser comprimento por tempo. Então, eu tenho que saber qual vai ser o tempo dele aqui e o tempo dele aqui. E aí, o que ele percorreu? Isso aqui, ó. Então, isso aqui é o arco que ele percorreu. Como que eu acho isso? Como que eu acho esse valor? Eu preciso, é muito importante, eu saber qual é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo de abertura. Então, esse ângulo de abertura, que a gente vai chamar de delta θ, que é o quê? Variação desse ponto para esse ponto aqui, certo? Delta θ, muito importante para mim. E o tempo, então, onde que eu marquei a bolinha aqui e a bolinha aqui. Então, eu tenho que saber esse valor aqui de delta θ. Então, a razão entre o ângulo delta θ escrito pela partícula e o intervalo de tempo ΔT gasto para descrevê-lo é chamado de velocidade angular. Então, a velocidade angular eu vou representar pela letra ômega, tá? E aí, qual vai ser? O valor da velocidade é o comprimento sobre o tempo. Então, o comprimento é qual? O valor do delta θ e o tempo vai ser o valor do delta t. Então, por exemplo, aqui, necessariamente, seria
T2 menos T1, tá? Então, não vai mudar. Velocidade sempre vai ser esse conceito, que é comprimento por tempo. Então, independente da sua trajetória, a velocidade sempre vai ser comprimento por tempo. Só que até agora a gente estava trabalhando com uma velocidade em linha reta. Agora a gente está trabalhando com uma velocidade que faz uma curva. Então, eu sei que, apesar dela ser tangencial, eu preciso saber com que velocidade ela estava fazendo. E essa parte aqui, ó, é mais difícil eu achar, porque assim, quando a gente está trabalhando com decomposição de vetores, beleza, eu sei ele no eixo X e eu sei ele no eixo Y, beleza? Só que aqui eu estou trabalhando com uma curva, e essa curva precisa de uma análise diferente. Então, a análise que a gente vai fazer, quando eu fiz, por exemplo, na faculdade, é a análise de uma integral disso aí. Mas eu não vou passar a integral para vocês, que não precisa, né? Então, vai ser isso aqui, ó, delta θ sobre delta t, a minha velocidade angular. Pronto. Ele fala ali também que a velocidade, tanto a velocidade linear quanto a velocidade angular, elas têm a característica de ser comprimento por tempo. Então, agora eu quero saber sobre a velocidade linear dele. Então, agora eu quero saber aquela velocidade tangencial dele. Então, a velocidade vai ser aqui, ó, distância percorrida numa volta completa. Uma volta completa, eu sei que é isso aqui, que é o comprimento do arco, uma volta completa. Eu sei que é 2πr. Isso é lá de matemática. Comprimento do arco, 2πr, certo? E o tempo gasto para percorrer uma volta é o quê? É um período. Beleza? Então, comprimento, 2πr. Tempo, um período. Então, eu quero... Ó, qual que é a diferença? Então, a velocidade linear é a velocidade desse trajeto inteiro. Certo? A velocidade angular é numa determinada parte do trajeto. Explicando assim mais bruscamente, talvez, para vocês. A gente sabe que D é igual a VT, a gente já viu isso lá atrás em movimento retilíneo uniforme. Então, eu sei que D, que eu já disse que era 2πr, certo? 2πr igual a V, e o T, que eu sei que é um período de uma volta, certo? Então, eu tenho aqui, arrumando essa conta, eu tenho que a velocidade disso aqui, certo? A velocidade linear, ela é dada por velocidade igual a 2πr sobre T, e usando aquela inversamente proporcional, tanto do T quanto da frequência, eu tenho que a minha velocidade vai ser 2πrf, tá? Então, ou a minha velocidade vai ser 2πr, R é o raio, tá, gente? R é o raio. Então, o raio, eu sei, por exemplo, que é isso aqui, do centro até a trajetória. Então, esse aqui seria o meu raio. O diâmetro, ele é 2 vezes o raio, certo? Mas o meu raio é do centro, certo? Dessa minha trajetória. E isso aqui é muito importante pra gente. Qual que é a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular? Então, se eu tenho uma partícula, quando ela descreve uma volta completa, descreve um ângulo Δθ igual a 2π. Então, assim, uma coisa que a gente vai usar bastante, a gente sabe, por exemplo, que quando ele faz uma volta completa, ele faz 360 graus, certo? Mas agora a gente vai usar outra nominação para isso. Então, eu vou, em vez de falar 360, eu vou falar 2π. Por quê? Quando ele faz 180 graus, ele faz π. Então, o π, quando eu estou trabalhando em radianos, eu sei que o valor do π em radianos, vou colocar assim, ele é igual a 180
graus. Então, 360 graus é igual a 2π. Essa tabelinha eu vou disponibilizar para vocês. Eu não coloquei no arquivo, mas essa tabelinha que daí a gente tem de π sobre 2, 2π, né, para fazer toda aquela parte de ângulo, ângulo, sei lá, de 90 graus, ângulo de 260, para a gente poder fazer essa análise, eu vou disponibilizar ela para vocês no PDA, certo? Então lá, uma partícula, quando descreve uma volta completa, descreve um ângulo Δθ, 2π, 360 graus, num intervalo de tempo, ΔT, que vai ser dado como período, que eu estou fazendo uma volta. Então, aquela velocidade angular lá que eu podia escrever como Δθ sobre ΔT, eu posso escrever como 2π sobre Tζ. E eu sei que a velocidade linear ela é dada por V igual a 2πr sobre Tζ. E aí eu sei, ó, 2π sobre Tζ é velocidade angular. Então, qual que é a minha relação da velocidade linear com a minha velocidade angular? Que a minha velocidade angular, minha velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio. Então, também outra informação muito importante, tá? Então, uma coisa que a gente precisa saber é da aceleração centrípeta. Então, o vetor de aceleração centrípeta, ele é o responsável pela mudança do vetor velocidade. Então, eu sei que toda vez que tem uma aceleração, eu tenho uma variação de velocidade. Então, o que faz a minha velocidade variar aqui, nesse tipo de movimento, é a aceleração centrípeta, tá? Esse vetor, ele sempre vai apontar para o centro da trajetória. Então, a aceleração, ela sempre vai estar apontando para o centro da minha trajetória. Independente de onde está a minha bolinha, minha aceleração vai estar apontando para o centro da trajetória. E, ó, gente, é aceleração centrípeta. Não é centrifugar, é centrípeta, tá? Então, olha só. Se eu pegar e fizer agora a análise dos vetores, quando a gente faz essa análise vetorial aqui, ó, é sempre importante a gente identificar quais são os vetorzinhos e tudo mais. Então, vamos fazer a análise desses pontos. Vou pegar aqui, ó, no ponto D, certo? No ponto D, eu tenho a minha aceleração, que está apontando para o centro. E a minha velocidade, que é sempre tangencial ao meu movimento, certo? Nesse caso, é a minha velocidade linear, tá, gente? Velocidade linear sempre vai ser tangencial ao movimento. A minha velocidade angular, ela está relacionada a esse ângulo aqui de abertura, beleza? Com os pontos que eu quero saber aqui. Então, por exemplo, se fosse daqui até aqui, minha velocidade angular, ela está relacionada a esse comprimento aqui do arco, que está relacionado a esse ângulo aqui, certo? E aí, eu tenho a velocidade angular. A velocidade linear, eu tenho que é tangencial ao meu movimento. Tangencial ao meu movimento significa que a hora que eu largar de novo a minha bolinha vai tender a subir, certo? E a minha aceleração apontando para o meio. Veja, todos os pontos ele está fazendo isso. A velocidade linear é tangencial, a velocidade linear vai ser tangencial ao meu movimento e a minha aceleração sempre vai estar apontando para o meio. E aqui eu tenho o valor do raio, que sempre vai ser da trajetória até o centro, tá? Se eu tenho daqui até aqui, eu tenho um diâmetro, mas eu quero sempre saber esse valorzinho aqui, beleza? Como que eu acho o valor da aceleração centrípeta? Então, o valor da aceleração centrípeta vai ser sempre uma variação da velocidade, certo? Então, minha velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Então,
Esse aqui também marca lá no formulário de vocês que o valor da minha aceleração centrípeta vai ser velocidade linear ao quadrado divididos pelo raio. Beleza? E aí, para a gente encerrar essa parte, encerrar em termos, quase encerrar essa parte, eu tenho análise de polias. Então, análise de polias é acoplamento de polias. O que significa? Que eu tenho duas ou mais polias, roldanas, enfim, do jeito que vocês quiserem chamar. Isso aqui, ele é, por exemplo, muito... No dia a dia, vocês enxergam isso aqui na bicicleta, da correia da bicicleta, onde eu pedalo, e esse aqui seria do pneu, certo? Vamos lá. Página 27, vamos dar uma lida lá. Analisando o acoplamento de polias. Aqui, ó. Analisando o acoplamento de polias. A figura a seguir mostra um ciclista pedalando sua bicicleta. E sou eu só, lendo o livro, não um ciclista. Mas olha o livro de vocês aí. O ciclista movimenta os pedais ligados a uma polia dentada dianteira A, chamada coroa. Essa aciona a corrente, que é responsável pela transmissão do movimento, a outra polia dentada B, catraca, ligada à roda traseira C, que gira juntamente com B, colocando a bicicleta em movimento. Então, a hora que eu giro o pedal, lá que eu pedalo, ele vai começar a fazer um movimento nessa polia, daí a corrente ela vai trazer esse movimento para a polia maior. Então, é isso que acontece na bicicleta, certo? Considere a seguir a figura na qual uma polia A de raio RA está fixa no eixo de um motor que gira com frequência FA. Ela é acoplada através de uma correia a outra polia B de raio RB. Qual a frequência de rotação FB da polia? Então, ó, se esse cara aqui, ó, esse aqui é o A, esse aqui é o A, certo? A hora que eu começo a girar esse A, ele vai ter uma frequência, beleza? E aí isso aqui, automaticamente, por conta da corrente que está passando, vai fazer com que esse cara aqui também se movimente, certo? Só que a frequência disso aqui, ela vai ser diferente da frequência desse cara aqui. Beleza? Como que a gente acha esse valor? Então, aqui. Eu sei que a velocidade dos dois vai ser igual. Então, a velocidade do A e a velocidade do B vai ser igual. A frequência dos dois que vai ser diferente. Então, a velocidade dos dois vai ser igual. Eu sei que velocidade é ômega R. Então, velocidade linear eu sei que é ômega R, certo? Então, eu tenho que ômega R em A vai ser igual a ômega R em B, tá? Só que ômega é o quê? 2πf. Então, se eu substituo o valor, eu vou fazer esse aqui no quadro para vocês. Então, lá. Eu sei que a velocidade em A é igual a velocidade em A é igual a velocidade em B. Se eu substituo lá, vou substituir direto por 2πr, certo? Então, eu tenho aqui que vai ser 2πf igual a 2πfr, desculpa, FA, RA igual a 2πfb, RB, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, esse cara aqui, ó, FA, RA, eu quero isolar, vou cortar, ó, isso aqui vou conseguir cortar.
Esses dois aqui eu consigo cortar. Então, FA, RA é igual a FB, RB. Beleza? Eu quero saber a frequência de 1. Eu quero saber a frequência do B. Então, FB vai ser o quê? Esse cara aqui tá multiplicando, passa para cá, dividido. Então, FA sobre FA vezes RA sobre RB. Posso cortar os R's, professora? Não, porque são R's diferentes. Então, para eu saber a frequência de uma polia, é essa equaçãozinha aqui que eu vou usar. Beleza? Então, essa análise, quando eu quero saber, eu sei que a velocidade que eu colocar aqui vai ser a velocidade que eu colocar aqui, mas a frequência vai ser diferente. Frequência vai ser diferente, tá? Principalmente porque o comprimento dele é diferente, né? O comprimento deles são diferentes, beleza? Eu vou pedir, então, para vocês fazerem uma análise do estudo de caso da página 27. Então, o estudo de caso da página 27, tá? O estudo de caso da página 27 é sobre a bicicleta. Então, ele vai até ali, ele tem 4 perguntas que vocês precisam fazer. 4, isso. Até a página 29 ali, tá? E eu quero questões propostas. Quero tudo foto, e foto bem feita dessa vez, tá? Que tá vindo umas fotos muito ruins de analisar. E agora as fotos que eu não consegui analisar, eu vou baixar a média, beleza? Então eu quero fotos bem feitas que eu consiga analisar isso aí. E aí eu quero os exercícios do 18 ao 27, todos os exercícios do 18 ao 27, da página 32. Então, questões propostas do exercício 18 ao 27. Dessa vez não vou deixar vocês escolherem, não. E aí, faça uma leitura sobre o pêndulo simples, pois ele fará parte do projeto de vocês. Então, lembra que eu falei na aula passada que o projeto de vocês vai ser composto por 2 experimentos. A princípio, 2 experimentos, certo? Então, o primeiro experimento eu passei para vocês na aula passada, que é do movimento de projéteis, que vocês precisam fazer lá no papel carbono, que vocês vão mandar o vídeo. Daqui tem acho que mais 2 semanas, que eu tinha colocado 3 semanas para vocês fazerem. Então, vocês ainda têm mais 2 semanas para me mandar. E aí eu vou colocar mais 3 semanas, então daqui 3 semanas, vocês vão me mostrar, antes até se vocês quiserem, do pêndulo simples. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu quero fazer o do pêndulo, tá? Então, já volto. O que a gente vai fazer, eu vou só preparar aqui como é que a gente vai fazer do pêndulo. Então, a segunda parte do projeto de vocês, que a gente vai fazer o pêndulo, que era, na verdade, que ia ser projeto do bimestre passado, mas eu vou fazer nesse aqui agora. Então, é o seguinte, o pêndulo, ele funciona da seguinte maneira. Um pêndulo, vocês já viram, que é quando eu pego e faço isso aqui. Isso aqui é um pêndulo, certo? Acho que todo mundo já viu, por exemplo, relógio de pêndulo ou hipnose e tudo mais. Então, um pêndulo simples é isso aqui. Então, tá. Então, eu quero saber, pelo pêndulo simples, eu quero descobrir o valor da gravidade. Como que a gente vai fazer isso? Então, assim, se vocês fizeram a leitura lá do pêndulo simples, para o vídeo, então volta, faz a leitura lá de como funciona o pêndulo simples, e aí volta para a gente fazer o experimento. Então, lá ele fala o seguinte, que um período do pêndulo, ele vai ser 2π L sobre G, sendo esse L o valor do comprimento da minha corda. Então, assim, período que é uma volta completa.
Até então, a gente estava vendo uma volta completa disso aqui. Mas a volta completa do pêndulo é isso aqui. Então, a hora que ele vai e volta para o mesmo lugar. Ó, 1 período, 2 períodos, 3. Ou se eu faço direitinho, ó. 1... Opa, começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, o período do pêndulo vai ser isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui, tá? Ele é dado, então, por 2π, L sendo o comprimento da cordinha e G o valor da gravidade. Então, a gente sabe já o valor do G, que é 10, 9,8, né, na realidade. Mas agora a gente quer saber achar esse cara aqui. Então, como que a gente vai achar esse cara aqui? Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo onde eu tenho já o valor desse cara aqui. O valor desse cara aqui não. Onde eu tenho uma equação que eu já acho esse cara aqui, o G, através dessa equação aqui. Beleza? Eu não vou escrever ela aqui para não confundir a cabeça de vocês. Tá no arquivo. Mas o que a gente precisa fazer? Experimentalmente, para eu achar o valor desse G, certo? A gente vai construir um pêndulo. Então, como que vocês vão construir o pêndulo? Barbante, linha, qualquer tipo de linha. Um pezinho no final. Essa minha bolinha aqui é uma bolinha daquelas chaveiro de sinuca, sabe? Mas se vocês quiserem fazer, conseguirem amarrar uma bolinha de ping-pong, fazer uma amarração aqui, ou fazer bolinha de sinuca não, de gude, tá? Essa aqui eu acho mais fácil porque ela já tem o negocinho para prender. Mas eu já fiz várias vezes com bolinha de gude, que você amarra aqui, passa uma colinha e ele faz certinho também. Barbante, um peso no fim do barbante, vai precisar de um transferidor, tá? Pode ser esses assim, ou o inteiro, ou pode ser esse aqui, de 180. E vai precisar de uma fita métrica, ou uma régua, ou qualquer... uma fita métrica, aquelas... trena, certo? Aqui eu tô usando essa aqui de costureiro, nem todo mundo vai ter em casa. Mas eu tô usando ela porque a gente não vai usar tanto. Não vai usar, tipo, grande, não vai medir mais do que 1,5 m. Beleza? Então, como é que vocês vão fazer? O que a gente precisa fazer nisso aqui? Vocês vão, basicamente, pegar e fazer o pêndulo funcionar, certo? Fazer isso aqui. Só que vocês vão analisar duas coisas quando vocês fizerem o pêndulo funcionar. Vocês precisam medir o valor da bolinha, do L, do comprimento da corda, certo? Do L, e o período que ele faz uma volta inteira. No caso do pêndulo, a volta inteira é isso aqui, ó. Beleza? Vamos por partes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar isso tudo no arquivo, ele tá bem explicadinho também, tá? Isso aqui é eu que tô mostrando pra vocês, mas no arquivo tá bem explicadinho e qualquer coisa a gente faz uma live pra explicar pra vocês como é que vai fazer isso aqui. Então, eu vou medir o comprimento desse fio, vou tirar esse fio mais ou menos por aqui. Vou diminuir, tá? Só para fins didáticos. Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Quando eu medir o fio, quando eu for medir o L, o comprimento do L, tá? Você pega do começo aqui do fio até metade da bolinha. Não é até aqui, é até metade da bolinha. Então é até aqui, ó. E daí se eu colocar aqui, ó, metade da bolinha, eu tenho que o meu L tem valor de 56.
Então, eu tenho que L 56. Se eu não me engano, no arquivo de vocês, eu já delimitei esse L de vocês para 40 ou 80 e depois um livre. Nesse caso aqui eu estou fazendo o livre, tá? Esse vocês vão precisar de ajuda também, de alguém cronometrando para vocês. O que vocês vão fazer? Coloca aí, anota o valor desse L, 56 nesse caso. E aí vocês vão colocar no transferidor, aqui ó, bem aqui no meio do transferidor, vocês vão colocar o finzinho aqui ó, disso aqui. Para que esse L inteiro tenha 56. Tá? Então eu estou colocando aqui ó, bem aonde eu medi, aqui nesse transferidor. Aqui ó. Para que ele faça isso aqui, tá? Beleza? O que vai acontecer? Para eu conseguir achar o valor do G, a angulação, para mim, ela vai ser bem importante. Então, mas veja, eu não tenho o valor do ângulo aqui nessa minha conta. Então, eu preciso que esse ângulo seja desprezível. Por isso que a angulação é importante pra gente. Porque esse ângulo aqui ele tem que ser desprezível porque ele não está aparecendo na conta. Então, quando vocês pegarem e fizerem o pêndulo de vocês, não pode ser assim, uma abertura grande, tá? Porque se for uma abertura grande, eu tenho que levar em consideração o ângulo dessa abertura que vocês fizeram. Então, a abertura que vocês vão fazer, aí essa é a parte mais chata, é de, no máximo, 15 graus. Então, se aqui, ó, tá marcando 90, e se eu abrir 15 graus, 5, 10, aqui, ó. Isso aqui vai ser o meu máximo, beleza? Isso aqui é o máximo que ele vai fazer, ó. 15 graus. Então, não é isso aqui, ó. Isso aqui não pode. É 15 graus. 15 graus vai ser isso aqui. Certo? Abrir 15 graus, eu vou contar. Aí que eu preciso de ajuda, que vocês precisam de ajuda, porque alguém vai cronometrar o valor de 10 períodos. Ah, prof, mas só tem um período ali. Mas esse 10 períodos para a gente ter um valor exato dos períodos. Então, vocês vão fazer 10 períodos. Como é que vai fazer 10 períodos? Vai fazer o seguinte, ó. Abrir aqui 15 graus, certo? A hora que eu largar, aciono o cronômetro. Eu tenho um cronômetro ali funcionando. Eu vou esperar dar 1 minuto e 10 ali para eu saber o quanto que é o valor de 10 períodos. Então, foi 1. Perdi na conta. Acontece. 10 períodos. 1, 2, 3. Dá ali o tempinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 15 segundos. Segundos para ele fazer 10 períodos. Isso significa que o período mesmo dele, deixa eu arrumar essa tabelinha aqui, ó, 10t, 15 segundos, mas o meu valor de t vai ser 15 divididos por 10. Então, na verdade, é 1,5 segundos. Quais informações necessárias para mim? O valor do L e o valor de um período. Como vocês mediram
10 períodos, vão dividir o valor dos segundos por 10 para achar o que eu preciso necessário. Isso, vocês vão repetir 5 vezes. Então, 5 vezes vocês vão medir o valor, tá? Medir o valor do L, marca aqui para que fique 56 certinho. Vai fazer de novo aqui a abertura de 15, vai fazer lá a conta 10, marca, vai marcando tudo. Marca. Por quê? Quanto mais vezes vocês fizerem a medida, mais próximo da realidade vocês vão ter. Porque a gente não está tratando erros aqui. Então, significa que quantas mais medidas a gente fizer, menor vai ser o erro lá no final, certo? Aí, o que vocês vão fazer? Pronto, marquei 5 vezes o L. Então, vai fazer a média. Como é que se faz a média? 56 mais 56 mais 56 mais 56 mais 56 divididos 1, 2, 3, 4, 5 divididos por 5. Acha lá o valor, certo? Período, mesma coisa. 1,5 mais 1,5 mais, às vezes vai ser tipo 1,3 mais 1,4. O período que vocês vão encontrar mais dificuldade, assim, tipo, vai ser 1, às vezes vai ser 1,2. Não tem problema. Se essa parte aqui, ó, se isso aqui na outra vez que você fez durou 12 segundos, não tem problema, marca. Se durou 17 segundos, marca. Se durou 20 segundos, marca também, certo? O ideal, para você ver que se ele está fazendo corretamente, é que ele tenha números aproximados. Por exemplo, esse 20 aqui, ele já daria um erro grande pra gente, certo? Mas marca, porque qualquer tipo de informação é importante, vocês precisam marcar. Marca lá, faz a somatória, divide pelo valor, divide por 5. Até que vocês vão achar um valor para o período e um valor para o L. E aí vão colocar lá na equação. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui eu demonstrei como é que vocês vão ter que fazer. É isso que vocês vão fazer, certo? Mas vamos marcar, então, uma live para a gente explicar bonitinho, que eu vou fazer de novo isso para vocês, explicando pelo arquivo que eu vou mandar para vocês. Mas é basicamente isso. Marca lá 15 ângulos de abertura, 15 graus de abertura, e aí marca 10 períodos. Então, não esqueça, período, ele não é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso que vocês vão fazer, tá? O período, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Marca isso, faz 10, divide para você achar o valor de um período, acha o valor do L, vamos substituir na outra conta, que daí está deduzida essa conta, e vai ter um gráficozinho lá para vocês fazerem também. A parte do gráfico eu mostro para vocês na live, tá? Eu vou fazer um gráfico para mostrar para vocês, mando o arquivo também para vocês, mas essa aula aqui vai ser só, essa demonstração aqui, é só para vocês verem como é que você vai fazer o pêndulo, tá? Outra coisa, o que daí vocês vão me mandar? Vocês vão me mandar a tabela preenchida de vocês e vão me mandar o gráfico. E vai me mandar fotos. Não precisa ser vídeo de vocês fazendo isso. Eu quero fotos de vocês fazendo isso aqui, que mostrem, né, que vocês estão fazendo. E eu quero tudo isso, eu não quero fotos fora, eu quero essa foto num arquivo Word, junto com a tabela, junto com o gráfico, beleza? O gráfico, se vocês quiserem fazer, tirar foto do gráfico e colocar no Word, que não sei se todo mundo consegue fazer gráfico no Excel, é mais fácil de fazer gráfico, tá? Se vocês quiserem, eu ensino também vocês a fazer isso. É bem fácil, a gente faz uma live lá, eu ensino vocês a mexer no Excel para fazer gráfico.
Mas o gráfico, se vocês quiserem fazer no papel milimetrado e depois me mostrar, eu vi que tem muita gente com dificuldade de fazer gráfico. A gente precisa dar uma estudada melhor nessa parte de fazer gráfico, tá? Mas aí, então essa daí eu acho que vou fazer só esses 2 projetos, tá? O do projétil da parábola e esse aqui de achar o pêndulo, beleza? Então é isso, e a gente encerra agora a parte de cinemática e na próxima aula a gente vai fazer já a próxima parte da mecânica, que é a parte da dinâmica, que é a parte agora então que a gente vai estudar leis de Newton e aplicação da lei de Newton e tudo mais, certo? Fiquem com Deus e até mais!